O funcionamento do irrigador solar se dá da seguinte maneira: um fornecedor de água é acoplado ao reservatório, que pode vir da caixa, da rua ou de onde quer que seja. Esse fluxo ele será controlado por uma boia que está presente dentro do reservatório e garante que não seja disponibilizado, não seja captado mais água que o necessário. Em seguida, o funcionamento da irrigação se dá da seguinte maneira: primeiramente, a água e o ar presente na garrafa preta ou bomba solar são esquentados por meio do sol, que consecutivamente, posteriormente, faz com que haja diferença de pressão dentro do reservatório. Isso auxilia e instiga para que haja o fluxo contínuo e constante de irrigação e de saída de água de dentro do reservatório. Pronto, a gente esvaziou o copo, mudou de posição, apareceu o sol. Ó. E aí ele tá aqui, ó. Pegando firme aqui no enchimento. A água da garrafa já tá se acabando. E o funcionamento do sol, ele também funciona. Já deu. Aí. Filmar 1 minuto pra gente ver a vazão. Aqui vai dar. Bom pessoal, então agora eu vou estar dando uma explicação para vocês simples e resumida sobre o funcionamento do circuito, bem como a atuação do código em meio a toda essa programação. Bom pessoal, se vocês verificarem comigo aqui na tela, a gente tem o nosso circuito. Esse foi o nosso protótipo desenvolvido para testar os materiais que seriam necessários, bem como a empregabilidade que eles deveriam ter para que esse projeto funcionasse, para que essa automação ela fosse alcançada. Então, pessoal, se vocês analisarem aqui, a gente tem primeiramente um potenciômetro que ele faz o papel do nosso sensor de umidade de solo, né, pessoal? A gente não usou o sensor propriamente dito de antemão no período de testes, porque a plataforma que utilizamos, o Tinkercad, ele ainda não disponibiliza esse sensor como um componente eletrônico para a simulação, né, pessoal? Em seguida, a gente tem as ligações do nosso display LCD, que é utilizado para printar a mensagem, para a gente ver de forma visual a umidade que está sendo captada por meio do Arduino, né, pessoal? E aqui mais para cima, a gente vê uma lâmpada acoplada a um relé, né, pessoal? E justamente esse relé que faz o papel do nosso módulo de relé, que é empregado no nosso circuito, que é responsável por abrir e fechar a válvula solenoide, e juntamente com a lâmpada que faz justamente esse papel de válvula solenoide. Então, pessoal, se a gente ligar aqui o nosso circuito, a gente definiu aqui o nosso potenciômetro para printar a umidade de solo em 38%. Isso faz com que, pessoal, o circuito ele seja acionado. E como podemos verificar diante da simulação, a gente tem a lâmpada acendendo, né, ela piscando, né, pessoal? Justamente essa configuração foi desenvolvida por nós no nosso código, né, pessoal? Porque a gente coloca esse tempo de entre um e outro intervalo, entre um intervalo e outro, justamente para que haja justamente a empregabilidade do necessário, do recurso hídrico necessário para a planta. Isso faz com que não haja desperdício em momento algum, né, pessoal? Já que o circuito ele irá irrigar até o limiar definido, que foi o de 80% de umidade do solo. Então, justamente, pessoal, se a gente modificar aqui o nosso potenciômetro e aumentar, né, a umidade presente no solo, o nosso circuito ele não vai mais irrigar. Como vocês podem observar, eu ajustei a umidade para 95%, então o circuito não funciona, a solenoide já não liga e é printado no nosso display LCD
a mensagem solo encharcado, que significa que aqui não está tendo mais irrigação. Já prosseguindo para o código, pessoal, a gente pode verificar que é um código bastante simples, né, bastante enxuto, e isso foi pensado de maneira significativa justamente para a nossa proposta, que é a fácil manipulação desse código, né, pessoal? O código em si ele não se altera, mas ele pode sim ser empregado nas mais diversas situações, desde plantas que necessitam de muita água a plantas que necessitam de quantidades mínimas, né, pessoal? Então a gente tem aqui a alteração que deverá ser feita caso a gente pegue uma planta que precise de maior umidade ou de menor umidade, que é justamente o parâmetro de limiar seco. Esse parâmetro ele diz ao Arduino que a partir de 80% a umidade está adequada, a nossa planta ela está irrigada. Então, até atingir esse limiar de 0 a 80, a irrigação, de 80 a 100, o solo já está encharcado, ou seja, para aquela nossa planta já está em uma umidade adequada. E a modificação desse parâmetro de limiar seco justamente garante que esse fator, esse intervalo de umidade de solo, ele seja modificado, garantindo que haja a empregabilidade do irrigador solar automatizado em qualquer situação, desde plantas que necessitam de muitos recursos hídricos a plantas que não necessitam. Galera, o circuito do projeto Cláudia já funcionando. Ó, eu coloquei essa plantinha aqui para fazer o teste. Aí eu riguei ela até ela atingir 80%, que é aí o limite que a gente colocou de umidade. E aí a gente vê que o relé ele foi desligado, ó, o que significa que a solenoide também vai ser desligada e não vai passar água. Aí quando ele fica sem umidade, ó, deixa eu tirar aqui para vocês verem, ó, a umidade baixou, ele já vai ativar o módulo de relé, ó, e ele vai começar a irrigação novamente. Sendo assim, pessoal, a nossa melhoria realizada com relação ao projeto de irrigador solar original foi justamente essa automatização, essa garantia que o protótipo, que o irrigador, ele tenha um limite de utilização, já que ele é pré-estabelecido no irrigador original de maneira a irrigar enquanto houver luz solar. Só que a gente sabe que durante essa irrigação, muitas vezes por ser empregado a pequenas ou grandes áreas, ele irriga mais do que o necessário. Isso gera um desperdício de água. Então, nosso projeto ele trouxe essa solução, uma solução de um irrigador totalmente autônomo que disponibiliza apenas os recursos hídricos necessários para a planta. Então, pessoal, graças à automatização do irrigador solar por meio do circuito desenvolvido através do sensor de umidade de solo, do Arduino, do módulo de relé da válvula solenoide, que são responsáveis por controlar esse fluxo e garantir que seja disponibilizado somente os recursos hídricos necessários, a gente conseguiu melhorar significativamente o irrigador solar da sua versão original, trazendo maior e melhor utilização dos recursos hídricos, disponibilidade por parte de quem irá adquiri-lo, já que não vai precisar ficar checando, verificando se precisa desligá-lo, se precisa tirá-lo da irrigação, automatização, prevenindo que hajam erros humanos, né, pessoal? A verificação é feita continuamente, então isso garante que a planta irá sim receber apenas o que lhe é necessário, o que será definido por meio do seu limiar. Então, pessoal, levando em consideração as mais diversas situações que poderão surgir, o nosso irrigador solar ele garante essa autonomia, essa garantia de que não será necessário um operador manual ali estar a todo instante, verificando se precisa retirar o irrigador solar, se a água precisará ser reabastecida, porque todo o circuito ele conseguiu se tornar 100% automatizado.